O exemplo mostra-nos a importância da perenidade dos simbolismos arcaicos relativos à habitação humana. Esses simbolismos exprimem situações religiosas primordiais, mas são suscetíveis de modificar seus valores, enriquecendo-se de significados novos e integrando-se em sistemas de pensamento cada vez mais articulados. Habita-se o corpo da mesma maneira que se habita uma casa ou cosmos que se criou para si mesmo. Cf. Capítulo 1. Toda situação legal e permanente implica inserção num cosmos, num universo perfeitamente organizado, imitado, portanto, segundo o modelo exemplar, a criação. Território habitado, templo, casa, corpo, como vimos, são cosmos. Mas todos esses cosmos, e cada um de acordo com seu modo de ser, apresentam uma abertura, seja qual for o sentido que lhe atribuam as diversas culturas: olho do templo, chaminé, torre de fumaça, Brahmanandibara, etc. De uma maneira ou outra, o cosmos que o homem habita, corpo, casa, território tribal, este mundo em sua totalidade, comunica-se pelo alto com um outro nível que lhe é transcendente. Acontece que numa religião acósmica, como a da Índia depois do budismo, a abertura para o plano superior já não exprime a passagem da condição humana para a condição sobre-humana, mas a transcendência, a abolição do cosmos, a liberdade absoluta. É enorme a diferença entre o significado filosófico do ovo quebrado por Buda, ou do teto fraturado pelos Arates, e o simbolismo arcaico da passagem da terra ao céu ao longo do Axis Mundi ou pelo orifício de fumaça. Permanece, porém, o fato de que a filosofia e o misticismo indianos escolheram de preferência, entre os símbolos que podiam significar a ruptura ontológica e a transcendência, a imagem primordial do estilhaçamento do teto. A superação da condição humana traduz-se, de uma maneira figurada, pelo aniquilamento da casa, ou seja, do cosmos pessoal que se escolheu habitar. Toda morada estável onde o homem se instalou equivale, no plano filosófico, a uma situação existencial que se assumiu. A imagem do estilhaçamento do teto significa que se aboliu toda situação que se escolheu, que se optou não pela instalação no mundo, mas pela liberdade absoluta, que, para o pensamento indiano, implica o aniquilamento de todo o mundo condicionado. Não é necessário analisar longamente os valores atribuídos por um de nossos contemporâneos não religiosos a seu corpo, sua casa e seu universo, para perceber a enorme distância que os separa dos homens das culturas primitivas e orientais que acabamos de mencionar. Assim como a habitação de um homem moderno perdeu os valores cosmológicos, também seu corpo foi igualmente privado de todo significado religioso ou espiritual. Poder-se-ia dizer, em resumo, que, para os modernos desprovidos de religiosidade, o cosmos se tornou opaco, inerte, mudo, não transmite nenhuma mensagem, não carrega nenhuma cifra. O sentimento da santidade da natureza sobrevive hoje na Europa, sobretudo entre as populações rurais, pois é aí que ainda se encontra um cristianismo vivido como liturgia cósmica. Quanto ao cristianismo das sociedades industriais, principalmente o dos intelectuais, há muito que perdeu os valores cósmicos que possuía ainda na Idade Média. Isto não implica necessariamente que o cristianismo urbano seja degradado ou inferior, mas apenas que a sensibilidade religiosa das populações urbanas encontra-se gravemente empobrecida. A liturgia cósmica, o mistério da participação da natureza no drama cristológico tornaram-se inacessíveis aos cristãos que vivem numa cidade moderna. Sua experiência religiosa já não é aberta para o cosmos, é uma experiência estritamente privada. A salvação é um problema que diz respeito ao homem e seu Deus. No melhor dos casos, o homem reconhece-se responsável não somente diante de Deus, mas também diante da história. Mas nestas relações homem-Deus, história e o cosmos não têm nenhum lugar. O que permite supor que, mesmo para um cristão autêntico, o mundo já não é sentido como obra de Deus. A passagem pela porta estreita.
Tudo o que acabamos de dizer sobre o simbolismo corpo-casa, e suas correspondências antropocósmicas, está longe de ter esgotado a extraordinária riqueza do assunto. Tivemos de nos limitar apenas a alguns de seus múltiplos aspectos. A casa, visto que é ao mesmo tempo uma imago-mundi e uma réplica do corpo humano, desempenha um papel considerável nos rituais e nas mitologias. Em certas culturas, por exemplo, China proto-histórica, Etrúria etc., as urnas funerárias têm a forma de casa, apresentam uma abertura superior que permite à alma do morto entrar e sair. A urna-casa torna-se de certo modo o novo corpo do defunto. É também de uma casinha em forma de capuz que sai o antepassado mítico, e é sempre numa tal casa a urna-capuz que se esconde o sol durante a noite para tornar a sair de manhã. Há, pois, uma correspondência estrutural entre as diversas modalidades de passagem, das trevas à luz, sol, da preexistência de uma raça humana à manifestação, antepassado mítico, da vida à morte e à nova existência post-mortem, a alma. Sublinhamos várias vezes que toda forma de cosmos, o universo, o templo, a casa, o corpo humano, é provida de uma abertura superior. Agora se compreende melhor o significado desse simbolismo. A abertura torna possível a passagem de um modo de ser a outro, de uma situação existencial a outra. Toda existência cósmica está predestinada à passagem. O homem passa da pré-vida à vida e finalmente à morte, tal como o antepassado mítico passou da pré-existência à existência e o sol das trevas à luz. Notemos que este tipo de passagem se enquadra num sistema mais complexo, cujas principais articulações examinamos ao falar da lua como arquétipo do devir cósmico, da vegetação como símbolo da renovação universal, e sobretudo das múltiplas maneiras de repetir ritualmente a cosmogonia, quer dizer, a passagem exemplar do virtual ao formal. Convém precisar que todos os rituais e simbolismos da passagem exprimem uma concepção específica da existência humana. Uma vez nascido, o homem ainda não está acabado, deve nascer uma segunda vez, espiritualmente, torna-se homem completo passando de um estado imperfeito, embrionário, a um estado perfeito, de adulto. Numa palavra, pode-se dizer que a existência humana chega à plenitude ao longo de uma série de ritos de passagem, em suma, de iniciações sucessivas. Falaremos em breve do sentido e da função da iniciação. Por ora, vamos nos deter um pouco no simbolismo da passagem tal qual o homem religioso decifra no meio familiar e na vida cotidiana, na sua casa, por exemplo, nos caminhos que utiliza para ir ao trabalho, nas pontes que atravessa etc. Esse simbolismo está presente na própria estrutura da habitação. A abertura superior significa, conforme vimos, a direção ascensional para o céu, o desejo de transcendência. O limiar concretiza tanto a delimitação entre o fora e o dentro, como a possibilidade de passagem de uma zona a outra, do profano ao sagrado. Cf. Capítulo 1. Mas são sobretudo as imagens da ponte e da porta estreita que sugerem a ideia de passagem perigosa e que, por esta razão, abundam nos rituais e nas mitologias iniciáticas e funerárias. A iniciação, como a morte, o êxtase místico, o conhecimento absoluto, a fé, no judaísmo-cristianismo, equivale a uma passagem de um modo de ser a outro e opera uma verdadeira mutação ontológica. Para sugerir essa passagem paradoxal, pois implica sempre uma ruptura e uma transcendência, as diversas tradições religiosas utilizaram abundantemente o simbolismo da ponte perigosa ou da porta estreita. Na mitologia iraniana, a ponte Simvat é utilizada pelos defuntos em sua viagem post-mortem, tem uma largura de 9 comprimentos de lança para os justos, mas para os ímpios torna-se estreita como a lâmina de uma navalha de encarte. 9:23. Debaixo da ponte Simvat abre-se o buraco profundo do inferno. Videvat 3:7. É sempre por essa ponte que passam os místicos em sua viagem estática para o céu. Por aí, por exemplo, subiu, em espírito, Ardaviraf.
A visão de São Paulo mostra-nos uma ponte estreita como um fio de cabelo, que liga nosso mundo ao paraíso. A mesma imagem se encontra entre os escritores e os místicos árabes. A ponte é mais estreita do que um fio de cabelo e liga a terra às esferas astrais e ao paraíso. Tal como nas tradições cristãs, os pecadores, incapazes de atravessá-la, são precipitados no inferno. As lendas medievais falam de uma ponte escondida sob a água e de uma ponte sabre, sobre a qual o herói, Lancelot, deve passar com os pés e as mãos nus. A ponte é mais cortante do que uma foice e a passagem faz-se cor o sofrimento e agonia. Na tradição finlandesa, uma ponte coberta de agulhas, pregos, lâminas de navalha, atravessa o inferno. Os mortos, assim como os xamãs em êxtase, utilizam em sua viagem para o outro mundo. Descrições similares são encontradas em todo o mundo, mas o que importa, acima de tudo, é o fato de se ter conservado essas mesmas imagens para significar a dificuldade do conhecimento metafísico e, no cristianismo, da fé. É difícil passar por sobre o fio aguçado da navalha, dizem os poetas, para exprimir a dificuldade do caminho que conduz ao conhecimento supremo. Catalpanizade 3:14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que o encontram. Mateus 7:14. Esses poucos exemplos relativos ao simbolismo iniciático, funerário e metafísico da ponte e da porta mostraram-nos em que sentido a existência cotidiana e o pequeno mundo que ela envolve, a casa com seus utensílios, a rotina diária e seus gestos, etc., são suscetíveis de ser valorizados no plano religioso e metafísico. E a vida imediata, de todos os dias, que é transfigurada na experiência de um homem religioso, o homem descobre por todo lado uma cifra. Até o gesto mais habitual pode significar um ato espiritual. O caminho e a marcha são suscetíveis de ser transfigurados em valores religiosos, pois todo o caminho pode simbolizar o caminho da vida e toda a marcha é uma peregrinação para o centro do mundo. Se a posse de uma casa implica que se assumiu uma situação estável no mundo, aqueles que renunciaram às suas casas, os peregrinos e ascetas, proclamam por sua marcha, por seu contínuo movimento, o desejo de sair do mundo, a recusa de todas as situações mundanas. A casa é um ninho, e, como diz o Pankavin Brahmana, Xi 15:1, o ninho implica rebanhos, filhos e um lar, numa palavra, simboliza o mundo familiar, social, econômico. Aqueles que escolheram a busca, o caminho para o centro, devem abandonar toda situação familiar e social, todo ninho, e consagrar-se unicamente à marcha em direção à verdade suprema, que nas religiões altamente evoluídas se confunde com o Deus oculto, o Deus absconditus. Ritos de passagem. Como já observamos, os ritos de passagem desempenham um papel importante na vida do homem religioso. É certo que o rito de passagem por excelência é representado pelo início da puberdade, a passagem de uma faixa de idade a outra, da infância ou adolescência à juventude. Mas há também ritos de passagem no nascimento, no casamento e na morte, e pode-se dizer que, em cada um desses casos, se trata sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma mudança radical de regime ontológico e estatuto social. Quando acaba de nascer, a criança só dispõe de uma existência física, não é ainda reconhecida pela família nem recebida pela comunidade. São os ritos realizados imediatamente após o parto que conferem ao recém-nascido o estatuto de vivo propriamente dito. É somente graças a esses ritos que ele se integra à comunidade dos vivos. Por ocasião do casamento, tem lugar também uma passagem de um grupo sócio-religioso a outro. O recém-casado abandona o grupo dos celibatários para participar, então, do grupo dos chefes de família. Todo casamento implica uma tensão e um perigo, desencadeando portanto uma crise, por isso o casamento se efetua por um rito de passagem. Os gregos chamavam o casamento de telos, consagração,
e o ritual nupcial assemelhava-se ao dos mistérios. No que diz respeito à morte, os ritos são mais complexos, visto que se trata não apenas de um fenômeno natural à vida, ou à alma, abandonando o corpo, mas também de uma mudança de regime ao mesmo tempo ontológico e social. O defunto deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio destino post-mortem, mas deve também ser reconhecido pela comunidade dos mortos e aceito entre eles. Para certos povos, só um sepultamento ritual confirma a morte. Aquele que não é enterrado segundo o costume não está morto. Além disso, a morte de uma pessoa só é reconhecida como válida depois da realização das cerimônias funerárias, ou quando a alma do defunto foi ritualmente conduzida à sua nova morada, no outro mundo, e lá foi aceita pela comunidade dos mortos. Para o homem religioso, o nascimento, o casamento, a morte não passam de acontecimentos que dizem respeito ao indivíduo e sua família. Raramente, no caso de chefes de Estado ou políticos, esses acontecimentos têm repercussões políticas. Numa perspectiva religiosa da existência, todas as passagens perderam seu caráter ritual, quer dizer, nada mais significam além do que mostra o ato concreto de um nascimento, de um óbito ou de uma união sexual oficialmente reconhecida. Acrescentemos, porém, que raramente se encontra uma experiência completamente religiosa da vida total em estado puro, mesmo nas sociedades mais secularizadas. É possível que uma tal experiência completamente religiosa se torne mais corrente em um futuro mais ou menos longínquo, mas por hora ainda é rara. O que se encontra no mundo profano é uma secularização radical da morte, do casamento e do nascimento, mas, como não tardaremos a ver, subsistem apesar de tudo vagas recordações e nostalgias de comportamentos religiosos abolidos. Quanto aos rituais iniciáticos propriamente ditos, convém fazer uma distinção entre as iniciações da puberdade, faixa de idade, e as cerimônias de admissão numa sociedade secreta. A diferença mais importante reside no fato de que todos os adolescentes são obrigados a enfrentar a iniciação da idade, ao passo que as sociedades secretas são reservadas a um determinado número de adultos. Parece certo que a instituição de iniciação da puberdade é mais antiga do que da sociedade secreta. Encontra-se mais espalhada e atestada desde os níveis mais arcaicos de cultura, como, por exemplo, entre os australianos e os fueguinos. Não nos cabe expor aqui as cerimônias iniciáticas em toda a sua complexidade. Nosso objetivo é mostrar que, já nos estágios arcaicos de cultura, a iniciação desempenha um papel capital na formação religiosa do homem, e, sobretudo, que ela consiste essencialmente numa mudança do regime ontológico do neófito. Ora, este fato parece-nos muito importante para a compreensão do homem religioso. Mostra-nos que o homem das sociedades primitivas não se considera acabado tal como se encontra ao nível natural da existência. Para se tornar um homem propriamente dito, deve morrer para esta vida primeira, natural, e renascer para uma vida superior, que é ao mesmo tempo religiosa e cultural. Em outras palavras, o primitivo coloca seu ideal de humanidade num plano sobre-humano. Isto quer dizer que, só se torna um homem completo depois de ter ultrapassado, e em certo sentido abolido, a humanidade natural, pois a iniciação se reduz, em suma, a uma experiência paradoxal, sobrenatural, de morte e ressurreição, ou de segundo nascimento. 2. Os ritos iniciáticos comportando as provas, a morte e a ressurreição simbólicas foram fundados pelos deuses, os heróis civilizadores ou os antepassados míticos. Esses ritos têm, portanto, uma origem sobre-humana, e, ao realizá-los, o neófito imita um comportamento sobre-humano, divino. É importante reter este fato, pois nos mostra mais uma vez que o homem religioso se quer diferente do que se encontra ao nível natural, esforçando-se por fazer-se segundo a imagem ideal que lhe foi revelada pelos mitos. O homem primitivo esforça-se por atingir um ideal religioso de humanidade,
E nesse esforço encontram-se já os germes de todas as éticas elaboradas mais tarde nas sociedades evoluídas. Evidentemente, nas sociedades religiosas modernas, a iniciação já não existe como ato religioso. Veremos mais adiante, contudo, que, embora fortemente dessacralizados, os padrões de iniciação ainda sobrevivem no mundo moderno. Fenomenologia da iniciação. A iniciação comporta geralmente uma tripla revelação, a do sagrado, a si a morte e a da sexualidade. A criança ignora todas essas experiências, o iniciado as conhece, assume e integra em sua nova personalidade. Acrescentemos que se o neófito morre para sua vida infantil, profana, não regenerada, renascendo para uma nova existência, santificada, ele renasce também para um modo de ser que torna possível o conhecimento, a ciência. O iniciado não é apenas um recém-nascido ou um ressuscitado, é um homem que sabe, que conhece os mistérios, que teve revelações de ordem metafísica. Durante seu treinamento na selva, aprende os segredos sagrados, os mitos relativos aos deuses e à origem do mundo, os verdadeiros nomes dos deuses, o papel e a origem dos instrumentos rituais utilizados durante as cerimônias de iniciação, os bulihuares, as lâminas de sílex para circuncisão etc. A iniciação equivale ao amadurecimento espiritual, e em toda a história religiosa da humanidade reencontramos sempre este tema. O iniciado, aquele que conheceu os mistérios, é aquele que sabe. A cerimônia começa sempre com a separação do neófito de sua família e um retiro na selva. Já há ali um símbolo da morte, a floresta, a selva, as trevas simbolizam além, os infernos. Em alguns lugares acredita-se que um tigre vem e transporta no dorso os candidatos. A fera encarna um antepassado mítico, o senhor da iniciação, que conduz os adolescentes aos infernos. Além disso, considera-se que o neófito é engolido por um monstro, em cujo ventre reina a noite cósmica, é o mundo embrionário da existência, tanto no plano cósmico como no plano da vida humana. Em inúmeras regiões, existe na selva uma cabana iniciática. É aí que os jovens candidatos sofrem uma parte de suas provas e são instruídos nas tradições secretas da tribo. Ora, a cabana iniciática simboliza o ventre materno. A morte do neófito significa uma regressão ao estado embrionário, mas isto não deve ser compreendido unicamente em termos de fisiologia humana, mas também em termos cosmológicos. O estado fetal equivale a uma regressão provisória ao mundo virtual, pré-cósmico. Outros rituais trazem à luz o simbolismo da morte iniciática. Entre alguns povos, os candidatos são enterrados ou deitados em túmulos recém-cavados, ou então são cobertos de folhagens e permanecem imóveis, como mortos. Ou esfregam-nos com um pó branco a fim de que se assemelhem aos espectros. Os neófitos imitam, aliás, o comportamento dos espectros, não se servem dos dedos para comer, pegando o alimento diretamente com os dentes, como se acreditava que faziam as almas dos mortos. Por fim, as torturas a que são submetidos têm inúmeros significados, entre os quais o seguinte: o neófito torturado e mutilado é considerado torturado, esquartejado, cozido ou queimado pelos demônios senhores da iniciação, quer dizer, pelos antepassados míticos. Os sofrimentos físicos correspondem à situação daquele que é comido pelo demônio fera, cortado em pedaços nas goelas do monstro iniciático, digerido em seu ventre. As mutilações, arrancar dentes, amputar dedos etc., são carregadas, também, de um simbolismo da morte. A maior parte das mutilações relacionam-se com as divindades lunares. Ora, a lua desaparece periodicamente, morre, para renascer 3 noites mais tarde. O simbolismo lunar enfatiza que a morte é a condição primeira de toda regeneração mística. Além das operações específicas, como a circuncisão e a subincisão fora as mutilações iniciáticas, outros sinais exteriores marcam a morte e a ressurreição: tatuagem,
escarificações. Quanto ao simbolismo do renascimento místico, apresenta-se sob múltiplas formas. Os candidatos recebem outros nomes, que serão daí para frente seus verdadeiros nomes. Entre algumas tribos, considera-se que os jovens iniciados esqueceram tudo de sua vida anterior. Imediatamente após a iniciação são alimentados como crianças, conduzidos pela mão e ensinados de novo a como se comportar. Geralmente aprendem na selva uma língua nova, ou pelo menos um vocabulário secreto, acessível somente aos iniciados. Como se vê, com a iniciação, tudo recomeça. Por vezes, o simbolismo do segundo nascimento exprime-se por gestos concretos. Entre certos povos bantus, antes de ser circuncidado o jovem é objeto de uma cerimônia conhecida como nascer de novo. O pai sacrifica um carneiro e, 3 dias depois, envolve a criança na membrana do estômago e na pele do animal. Antes de ser envolvida, a criança deve subir para a cama e chorar como um recém-nascido. Ela fica na pele de carneiro durante 3 dias. Entre o mesmo povo, os mortos são enterrados na pele dos carneiros em posição embrionária. O simbolismo do renascimento mítico pelo revestimento ritual de uma pele de animal é encontrado, aliás, em culturas altamente evoluídas, Índia, Egito Antigo. Nos quadros iniciáticos, o simbolismo do nascimento acompanha quase sempre o da morte. Nos contextos iniciáticos, a morte significa a superação da condição profana, não santificada, a condição do homem natural, ignorante do sagrado, cego para o espírito. O mistério da iniciação revela pouco a pouco ao neófito as verdadeiras dimensões da existência. Ao introduzi-lo no sagrado, a iniciação o obriga a assumir a responsabilidade de homem. É importante ter este fato em mente. O acesso à espiritualidade traduz-se, em todas as sociedades arcaicas, por um simbolismo da morte de um novo nascimento. Sociedades masculinas e sociedades femininas. Os ritos de admissão nas sociedades masculinas utilizam as mesmas provas e reproduzem os mesmos quadros iniciáticos. Mas, conforme dissemos, pertencer a sociedades masculinas implica já uma seleção. Nem todos aqueles que sofreram a iniciação da puberdade farão parte da sociedade secreta, embora todos o desejem. Para dar um exemplo, entre as tribos africanas Mandja e Banda, existe uma sociedade secreta conhecida pelo nome de Ngakola. Segundo o mito que se conta aos neófitos durante a iniciação, Ngakola era um monstro que tinha o poder de matar os homens, engolindo-os, e vomitá-los em seguida, renovados. O neófito é introduzido numa choupana que simboliza o corpo do monstro. A ele ouve a voz lúgubre de Ngakola e é chicoteado e submetido a torturas, pois, segundo lhe dizem, ele entrou agora no ventre de Ngakola e está prestes a ser digerido. Depois de passar por outras provações, o mestre da iniciação anuncia finalmente que Ngakola, que comera o neófito, acaba de vomitar. Reencontra-se aqui o simbolismo da morte pela absorção no ventre de um monstro, simbolismo que desempenha um enorme papel nas iniciações de puberdade. Notemos ainda uma vez que os ritos de entrada numa sociedade secreta correspondem, ponto por ponto, às iniciações de puberdade, reclusão, torturas e provas iniciáticas, morte e ressurreição, imposição de um novo nome, ensino de uma língua secreta etc. Existem, igualmente, iniciações femininas. Não se deve esperar encontrar nos ritos iniciáticos e nos mistérios reservados às mulheres o mesmo simbolismo ou, mais exatamente, expressões simbólicas idênticas às das iniciações e confrarias masculinas. Mas facilmente se descobre um elemento comum. É sempre uma experiência religiosa profunda que está na base de todos os ritos e mistérios. É o acesso à socialidade, tal como ela se revela ao assumir a condição de mulher, que constitui o objetivo tanto dos ritos iniciáticos de puberdade como das sociedades secretas femininas, o Yerbitindi. A iniciação começa com a primeira menstruação. Este sintoma fisiológico comanda uma ruptura,
O afastamento da jovem de seu mundo familiar, ela é imediatamente isolada, separada da comunidade. A segregação tem lugar numa cabana especial, na selva ou num canto escuro da habitação. A jovem catamenial deve manter-se numa posição específica, muito incômoda, e evitar ser vista pelo sol ou tocada por qualquer pessoa. Traz um vestido especial, ou um sinal, uma cor que lhe está de certo modo reservada, e deve nutrir-se de alimentos crus. A segregação e a reclusão na sombra, numa cabana escura na selva, lembram-nos o simbolismo da morte iniciática dos rapazes isolados na floresta, encerrados em choupanas. Existe, no entanto, uma diferença. Entre as meninas a segregação tem lugar imediatamente após a primeira menstruação, sendo portanto individual, ao passo que entre os rapazes é coletiva. A diferença se explica pelo aspecto fisiológico, manifesto entre as meninas do fim da infância. Mas as meninas acabam por constituir um grupo, e então a iniciação delas é realizada coletivamente, por velhas monitoras. Quanto às sociedades femininas, estão sempre relacionadas com o mistério do nascimento e da fertilidade. O mistério do parto, quer dizer, a descoberta feita pela mulher de que ela é criadora no plano da vida, constitui uma experiência religiosa intraduzível em termos da experiência masculina. Compreende-se então por que o parto deu lugar a rituais secretos femininos que se organizam às vezes como verdadeiros mistérios. Até na Europa se conservaram os traços desses mistérios. Como entre os homens, encontramos múltiplas formas de associações femininas, onde o segredo e o mistério aumentam progressivamente. Há, para começar, a iniciação geral, pela qual passa toda jovem e toda recém-casada, e que conduz à instituição das sociedades femininas. Há, em seguida, as associações femininas de mistérios, como na África ou, na Antiguidade, nos grupos fechados das Mênades. Sabe-se que essas confrarias femininas de mistério demoraram muito tempo a desaparecer. Lembremos as feiticeiras da Idade Média Europeia e suas reuniões rituais. Morte e iniciação. O simbolismo e o ritual iniciáticos que comportam ser engolido por um monstro desempenharam um papel considerável tanto nas iniciações como nos mitos heróicos e nas mitologias da morte. O simbolismo do regresso ao ventre tem sempre uma valência cosmológica. É o mundo inteiro que, simbolicamente, regressa com o neófito à noite cósmica para poder ser criado de novo, regenerado. Conforme vimos, recita-se o mito cosmológico com fins terapêuticos. Para curar o doente, é preciso fazê-lo nascer mais uma vez, e o modelo arquetípico do nascimento é a cosmogonia. É preciso abolir a obra do tempo, restabelecer o instante auroral de antes da criação, no plano humano. Isto equivale a dizer que é preciso retornar à página branca da existência, ao começo absoluto, quando nada se encontrava ainda maculado, quando nada estava ainda estragado. Penetrar no ventre do monstro, ou ser simbolicamente enterrado ou fechado na cabana iniciática, equivale a uma regressão ao instinto primordial, à noite cósmica. Sair do ventre, ou da cabana tenebrosa, ou da tumba iniciática, equivale a uma cosmogonia. A morte iniciática reitera o retorno exemplar ao caos para tornar possível a repetição da cosmogonia, ou seja, para preparar o novo nascimento. A regressão ao caos verifica-se às vezes literalmente, é o caso, por exemplo, das doenças iniciáticas dos futuros xamãs, consideradas inúmeras vezes como verdadeiras loucuras. Assiste-se, com efeito, a uma crise total, que conduz muitas vezes à desintegração da personalidade. O caos psíquico é o sinal de que o homem profano se encontra prestes a dissolver-se e que uma nova personalidade está prestes a nascer. Compreende-se porque o mesmo esquema iniciático, sofrimentos, morte e ressurreição, renascimentos, se reencontra em todos os mistérios, tanto nos ritos de puberdade como naqueles que dão acesso a uma sociedade secreta,
E porque o mesmo cenário se deixa revelar nas intrigantes experiências íntimas que precedem a vocação mística, entre os primitivos, as doenças iniciáticas dos futuros xamãs. O homem das sociedades primitivas esforçou-se por vencer a morte transformando-o em rito de passagem. Em outras palavras, para os primitivos, morre-se sempre para qualquer coisa que não seja essencial, morre-se sobretudo para a vida profana. Em resumo, a morte chega a ser considerada como a suprema iniciação, quer dizer, como o começo de uma nova existência espiritual. Mas ainda, geração, morte e regeneração, renascimento, foram compreendidas como os três momentos de um mesmo mistério, e todo o esforço espiritual do homem arcaico foi empregado em mostrar que não devem existir cortes entre esses três momentos. Não se pode parar em um dos três momentos. O movimento, a regeneração continuam sempre. Refaz-se infatigavelmente a cosmogonia para se estar seguro de que se faz de fato alguma coisa, uma criança, por exemplo, ou uma casa, ou uma vocação espiritual. É por isso que se encontra sempre a valência cosmogônica dos ritos de iniciação. O segundo nascimento e a criação espiritual. O quadro iniciático, quer dizer, morte para a condição profana, seguida do renascimento para o mundo sagrado, para o mundo dos deuses, também desempenha um papel importante nas religiões evoluídas. O sacrifício indiano constitui um exemplo célebre. Seu objetivo é alcançar, após a morte, o céu, a morada dos deuses ou a qualidade de Deus, Devatma. Em outras palavras, pelo sacrifício forja-se uma condição sobre-humana, resultado que pode ser comparado ao das iniciações arcaicas. Ora, o sacrificante deve ser previamente consagrado pelos sacerdotes, e a consagração, Diksha, comporta um simbolismo iniciático de estrutura obstétrica, propriamente falando. A Diksha transforma ritualmente o sacrificante em embrião, fazendo nascer uma segunda vez. Os textos enfatizam longamente o sistema de correspondência graças ao qual o sacrificante sofre um regressus arterum seguido de um novo nascimento. Vejamos, por exemplo, o que diz a esse respeito a Aitareya Brahmana, 1:3. Os sacerdotes transformam em embrião aquele a quem concedem a consagração, Diksha. Aspergem-no com água, a água é a semente víril. Fazem-no entrar no abrigo especial. O abrigo especial é a matriz de quem faz a Diksha, fazem-no entrar assim na matriz que lhe convém. Recobrem-no com uma veste, a veste é o ânio. Põe-lhe por cima uma pele de antílope negro, o córion está, de fato, por cima do ânio. Ele tem os punhos cerrados, com efeito, o embrião tem os punhos cerrados enquanto está no ventre, a criança tem os punhos fechados quando nasce. Ele tira a pele de antílope para entrar no banho. É por isso que os embriões vêm ao mundo despojados do córion. Ele mantém a veste para entrar no mundo e é por isso que a criança nasce com ânio por cima de si. O conhecimento sagrado e, por extensão, a sabedoria são concebidos como fruto de uma iniciação, e é significativo que tanto na Índia antiga como na Grécia se encontra o simbolismo obstétrico ligado ao despertar da consciência suprema. Não era sem razão que Sócrates se comparava a uma parteira. Ele de fato ajudava o homem a nascer para a consciência de si, dava à luz o homem novo. Encontra-se o mesmo simbolismo na tradição budista. O monge abandonava seu nome de família e tornava-se um filho do Buda Sakyaputo, pois nascer entre os santos Arya. Conforme dizia Kassapa ao falar de si mesmo, filho natural do bem-aventurado, nascido de sua boca, nascido do Dibama, a doutrina, formado pelo Dibama etc. Samyutta Nikaya, 11:221. O nascimento iniciático implicava a morte para a existência profana. O esquema conservou-se tanto no hinduísmo como no budismo. O yogi morre para esta vida a fim de renascer para um outro modo de ser, aquele é representado pela libertação. O Buda ensinava o caminho e os meios de morrer para a condição humana profana, quer dizer, para a escravidão e a ignorância,
e renascer para a liberdade, para a beatitude e para o incondicionado do Nirvana. A terminologia indiana do renascimento iniciático lembra, às vezes, o simbolismo arcaico do novo corpo que o neófito obtém graças à iniciação. O próprio Buda o proclama: mostrei aos meus discípulos os meios pelos quais eles podem criar, a partir deste corpo, constituído pelos 4 elementos corruptíveis, um outro corpo de substância intelectual, Rapin Manomaya, completo com todos os membros e dotado de faculdades transcendentais, Abhinindriyam. O simbolismo do segundo nascimento ou da geração como acesso à espiritualidade foi retomado e valorizado pelo judaísmo alexandrino e pelo cristianismo. Philon utiliza abundantemente o tema da geração para falar do nascimento a uma vida superior, a vida do espírito, cf. Pures, Abraham, 20, 99. Por sua vez, São Paulo fala de filhos espirituais, dos filhos que ele procriou pela fé. Tito, meu verdadeiro filho na fé que nos é comum. Epístola a Tito, 1:4. Rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Epístola a Filemon, 10. Inútil insistir nas diferenças entre os filhos que São Paulo gerou na fé e os filhos do Buda, ou aqueles que Sócrates partejava, ou ainda os recém-nascidos das iniciações primitivas. As diferenças são evidentes. Era a própria força do rito que matava e ressuscitava o neófito nas sociedades arcaicas, do mesmo modo que a força do rito transformava em embrião o sacrificante hindu. O Buda, pelo contrário, engendrava por sua boca, quer dizer, pela comunicação de sua doutrina, Dibama. Era graças ao conhecimento supremo revelado pela Dibama que o discípulo nascia para uma vida nova, capaz de o conduzir até o limiar do Nirvana. Sócrates, por sua vez, não pretendia mais do que exercer o ofício de uma parteira. Ajudava a parir o homem verdadeiro que cada um trazia no mais profundo de si próprio. Para São Paulo, a situação é diferente. Ele engendrava filhos espirituais pela fé, quer dizer, graças a um mistério fundado pelo próprio Cristo. De uma religião a outra, de uma gnose ou sabedoria a outra, o tema imemorial do segundo nascimento enriquece-se com novos valores, que mudam às vezes radicalmente o conteúdo da experiência. Permanece, porém, um elemento comum, um invariante, que se poderia definir da seguinte maneira: o acesso à vida espiritual implica sempre a morte para a condição profana, seguida de um novo nascimento. O sagrado e o profano no mundo moderno. Embora tenhamos insistido na iniciação e nos ritos de passagem, não pretendemos ter esgotado o assunto. Conseguimos apenas esclarecer alguns aspectos essenciais, e contudo, ao falar um pouco mais longamente da iniciação, tivemos de omitir uma série de situações socio-religiosas muito importantes para a compreensão do homo religiosus. Não falamos, por exemplo, do soberano, do xamã, do sacerdote, do guerreiro etc. Quer dizer que este trabalho é forçosamente sumário e incompleto, constitui apenas uma introdução muito rápida a um tema imenso. Tema imenso, porque, como já dissemos, não interessa unicamente ao historiador das religiões, ao etnólogo, ao sociólogo, mas também ao historiador, ao psicólogo, ao filósofo. Conhecer as situações assumidas pelo homem religioso, compreender seu universo espiritual é, em suma, fazer avançar o conhecimento geral do homem. É verdade que a maior parte das situações assumidas pelo homem religioso das sociedades primitivas e das civilizações arcaicas há muito tempo foram ultrapassadas pela história. Mas não desapareceram sem deixar vestígios, contribuíram para que nos tornássemos aquilo que somos hoje, fazem parte, portanto, da nossa própria história. Como repetimos em várias ocasiões, o homem religioso assumiu um modo de existência específica no mundo, e, apesar do grande número de formas histórico-religiosas, este modo específico é sempre reconhecível. Seja qual for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosus acredita sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado,
que transcende este mundo, que aqui se manifesta, santificando e tornando real. Crê, além disso, que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa, ou seja, participa da realidade. Os deuses criaram o homem e o mundo, os heróis civilizadores acabaram a criação, e a história de todas as obras divinas e semidivinas está conservada nos mitos. Reatualizando a história sagrada, imitando o comportamento divino, o homem instala-se e mantém-se junto dos deuses, quer dizer, no real e no significativo. É fácil ver tudo o que separa este modo de ser no mundo da existência de um homem religioso. Há antes de tudo o fato de que o homem religioso nega a transcendência, aceita a relatividade da realidade, e chega até a duvidar do sentido da existência. As outras grandes culturas do passado também conheceram homens religiosos, e não é impossível que esses homens tenham existido até mesmo em níveis arcaicos de cultura, embora os documentos não os registrem ainda. Mas foi só nas sociedades europeias modernas que o homem religioso se desenvolveu plenamente. O homem moderno religioso assume uma nova situação existencial, reconhece-se como um único sujeito e agente da história e rejeita todo apelo à transcendência. Em outras palavras, não aceita nenhum modelo de humanidade fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas situações históricas. O homem faz-se a si próprio, e só consegue fazer-se completamente na medida em que se desacraliza e desacraliza o mundo. O sagrado é o obstáculo por excelência à sua liberdade. O homem só se tornará ele próprio quando estiver radicalmente desmistificado. Só será verdadeiramente livre quando tiver matado o último Deus. Não nos cabe discutir, aqui, esta tomada de posição filosófica. Constatemos somente que, em última instância, o homem moderno religioso assume uma existência trágica e que sua escolha existencial não é desprovida de grandeza. Mas o homem religioso descende do homo religiosus e, queira ou não, é também obra deste, constituiu-se a partir das situações assumidas por seus antepassados. Em suma, ele é o resultado de um processo de dessacralização. Assim como a natureza é o produto de uma secularização progressiva do cosmos, obra de Deus, também o homem profano é o resultado de uma dessacralização da existência humana. Isto significa que o homem religioso se constitui por oposição a seu predecessor, esforçando-se por se esvaziar de toda a religiosidade e de todo o significado transhumano. Ele reconhece a si próprio na medida em que se liberta e se purifica das superstições de seus antepassados. Em outras palavras, o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do homem religioso, mas esvaziando dos significados religiosos. Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir definitivamente seu passado, porque ele próprio é produto desse passado. É constituído por uma série de negações e recusas, mas continua ainda a ser assediado pelas realidades que recusou e negou. Para obter um mundo próprio, dessacralizou o mundo em que viviam seus antepassados, mas, para chegar aí, foi obrigado a adotar um comportamento oposto àquele que o precedia, e ele sente que este comportamento está sempre prestes a reatualizar-se, de uma forma ou outra, no mais profundo de seu ser. Como já dissemos, o homem religioso no estado puro é um fenômeno muito raro, mesmo na mais dessacralizada das sociedades modernas. A maioria dos sem religião ainda se comporta religiosamente, embora não esteja consciente do fato. Não se trata somente da massa das superstições ou dos tabus do homem moderno, que têm todos uma estrutura e uma origem mágico-religiosas. O homem moderno que se sente e se pretende religioso carrega ainda toda uma mitologia camuflada e numerosos ritualismos degradados. Conforme mencionamos, os festejos que acompanham o Ano Novo ou a instalação numa casa nova apresentam, ainda que laicizada, a estrutura de um ritual de renovação.
Constata-se o mesmo fenômeno por ocasião das festas e dos júbilos que acompanham um casamento ou o nascimento de uma criança, a obtenção de um novo emprego ou uma ascensão social, etc. Poder-se escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem moderno, sobre as mitologias camufladas nos espetáculos que ele prefere, nos livros que lê. O cinema, esta fábrica de sonhos, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos, a luta entre o herói e o monstro, os combates e as provas iniciáticas, as figuras e imagens exemplares, a donzela, o herói, a paisagem paradisíaca, o inferno, etc. Até a leitura comporta uma função mitológica, não somente porque substitui a narração dos mitos nas sociedades arcaicas e a literatura oral, viva ainda nas comunidades rurais da Europa, mas sobretudo porque, graças à leitura, o homem moderno consegue obter uma saída do tempo comparável efetuada pelos mitos. Quer se mate o tempo com um romance policial, ou se penetre num universo temporal alheio representado por qualquer romance, a leitura projeta o homem moderno para fora de seu tempo pessoal e o integra a outros ritmos, fazendo viver numa outra história. A grande maioria dos sem religião não está, propriamente falando, livre dos comportamentos religiosos, das teologias e mitologias. Estão às vezes entulhados por todo um amontoado mágico religioso, mas degradado até a caricatura e, por esta razão, dificilmente reconhecível. O processo de dessacralização da existência humana atingiu muitas vezes formas híbridas de baixa magia e de religiosidade simiesca. Não nos referimos às inúmeras pequenas religiões que pululam em todas as cidades modernas, às igrejas, seitas e escolas pseudo-ocultas, neo-espiritualistas ou intituladas herméticas, pois todos esses fenômenos ainda pertencem à esfera da religiosidade, ainda que se trate quase sempre de aspectos aberrantes de pseudomorfose. Também não fazemos alusão aos diversos movimentos políticos e profetismos sociais, cuja estrutura mitológica e fanatismo religioso são facilmente discerníveis. Bastará, para dar um só exemplo, relembrarmos a estrutura mitológica do comunismo e seu sentido escatológico. Marx retoma e prolonga um dos grandes mitos escatológicos do mundo asiático-mediterrâneo, a saber, o papel redentor do justo, o eleito, o ungido, o inocente, o mensageiro, nos nossos dias, o proletariado, cujos sofrimentos são chamados a mudar o estatuto ontológico do mundo. Com efeito, a sociedade sem classes de Marx e a consequente desaparição das tensões históricas encontram seu precedente mais exato no mito da Idade do Ouro, que, segundo múltiplas tradições, caracteriza o começo e o fim da história. Marx enriqueceu este mito venerável de toda uma ideologia messiânica judaico-cristã, por um lado, o papel profético e a função soteriológica que lhe atribuiu ao proletariado, por outro, a luta final entre o bem e o mal, que pode aproximar-se facilmente do conflito apocalíptico entre o Cristo e o Anticristo, seguido da vitória decisiva do primeiro. E até é significativo que Marx resgate, por sua conta, a esperança escatológica judaico-cristã de um fim absoluto da história. Distingue-se nisso dos outros filósofos historicistas, por exemplo Croce e Ortega y Gasset, para quem as tensões da história são consubstanciais à condição humana e, portanto, jamais poderão ser completamente abolidas. Mas não é apenas nas pequenas religiões ou nos misticismos políticos que se reencontram comportamentos religiosos camuflados ou degenerados. Pode-se reconhecê-los também em movimentos que se proclamam francamente laicos, até mesmo antirreligiosos. Citamos, por exemplo, o nudismo ou os movimentos a favor da liberdade sexual absoluta, ideologias nas quais é possível decifrar os vestígios da nostalgia do paraíso, o desejo de restabelecer o estado edênico anterior à queda, quando o pecado não existia e não havia ruptura entre as beatitudes da carne e a consciência. Além disso,
É interessante constatar quantas encenações iniciáticas persistem ainda em numerosas ações e gestos do homem religioso de nossos dias. Deixamos de lado, evidentemente, as situações onde sobrevive, degradado, um certo tipo de iniciação, por exemplo, a guerra e principalmente os combatentes individuais, sobretudo entre aviadores, feitos que implicam provas equiparáveis às das iniciações militares tradicionais, embora, em nossos dias, os combatentes já não percebam o significado profundo de suas provas e, portanto, tirem pouco proveito de seu alcance iniciático. Mas mesmo técnicas especificamente modernas, como a psicanálise, mantêm ainda o padrão iniciático. O paciente é convidado a descer muito profundamente em si mesmo, a fazer reviver seu passado, enfrentar de novo seus traumatismos, e, do ponto de vista formal, essa operação perigosa assemelha-se às descidas iniciáticas aos infernos, entre os espectros, e aos combates com os monstros. Assim como o iniciado devia sair vitoriosamente das provas, em suma, morrer e ressuscitar para alcançar uma existência plenamente responsável e aberta aos valores espirituais, o analisado de nossos dias deve afrontar seu próprio inconsciente, assediado de espectros e monstros, para encontrar nisso a saúde e integridade psíquicas, o mundo dos valores culturais. Mas a iniciação está tão estreitamente ligada ao modo de ser da existência humana, que um número considerável de gestos e ações do homem moderno ainda repete quadros iniciáticos. Inúmeras vezes, a luta pela vida, as provas e as dificuldades que tornam árduas uma vocação ou carreira repetem de algum modo as práticas iniciáticas, em consequência dos golpes que recebe, do sofrimento e das torturas morais, ou mesmo físicas, que sofre, que um jovem experimenta a si próprio, conhece suas possibilidades, toma consciência de suas forças e acaba por tornar-se, ele próprio, espiritualmente adulto e criador. Trata-se, é claro, da espiritualidade tal como é concebida no mundo moderno. Pois toda a existência humana se constitui por uma série de provas, pela experiência reiterada da morte e da ressurreição. É por isso que, num horizonte religioso, a existência fundada pela iniciação, quase se poderia dizer que, na medida em que se realiza, a própria existência humana é uma iniciação. Em suma, a maioria dos homens sem religião partilha ainda das pseudo-religiões e mitologias degradadas. Isso, porém, não nos surpreende, pois, como vimos, o homem profano descende do homo religiosus e não pode anular sua própria história, quer dizer, os comportamentos de seus antepassados religiosos, que o constituíram tal como ele é hoje. Além do mais, grande parte de sua existência é alimentada por pulsões que lhe chegam do mais profundo de seu ser, da zona em que se chamou de inconsciente. Um homem exclusivamente racional é uma abstração. Jamais o encontramos na realidade. Todo ser humano é constituído, ao mesmo tempo, por uma atividade consciente e por experiências irracionais. Ora, os conteúdos e as estruturas do inconsciente apresentam semelhanças surpreendentes com as imagens e figuras mitológicas. Não queremos dizer que as mitologias sejam produto do inconsciente, pois o modo de ser do mito é justamente que ele se revela como mito, ou seja, proclama que algo se manifestou de maneira exemplar. Um mito é produzido pelo inconsciente da mesma maneira que se pode dizer que Madame Bovary é produto de um adultério. Todavia, os conteúdos e estruturas do inconsciente são resultado das situações existenciais e memoriais, sobretudo das situações críticas, e é por essa razão que o inconsciente apresenta uma aura religiosa. Toda crise existencial põe de novo em questão, ao mesmo tempo, a realidade do mundo e a presença do homem no mundo. Em suma, a crise existencial é a religiosa, visto que, aos níveis arcaicos de cultura, o ser confunde-se com o sagrado. Conforme vimos, é a experiência do sagrado que funda o mundo, e mesmo a religião mais elementar é, antes de tudo, uma ontologia. Em outras palavras,
Na medida em que o inconsciente é o resultado de inúmeras experiências existenciais, não pode deixar de assemelhar-se aos diversos universos religiosos. Pois a religião é a solução exemplar de toda a crise existencial, não apenas porque é indefinidamente irrepetível, mas também porque é considerada de origem transcendental e, portanto, valorizada como revelação recebida de um outro mundo, transhumano. A solução religiosa não somente resolve a crise, mas, ao